Estava no quarto do Bruce e agora ele estava bem melhor, falava um pouco e não queria que eu saísse do lado dele, mas o que me estranhou é que Bruce não perguntou do Duque. Eu tentei falar com ele, mas ele não queria vir. Dava para ver que Bruce estava muito ressentido com o pai. E Jenny e ele não falaram nada sobre ser irmãos. O que me preocupava o porquê da mãe de Jenny não ter falado nada ainda, mas as cartas foram entregues. Quando entreguei a do Bruce, ele não quis ler e muito menos ver o Duque. Meu amor, você vai receber alta daqui a uns 2 dias, falou Rony segurando a mão de Bruce sorrindo. Finalmente vou poder sair deste lugar. Você poderá viver no palácio com seu pai. Eu não volto para o palácio Rony, eu não quero ver ele. Bruce, seu pai salvou sua vida, ele está inválido e sabe-se lá quando ele vai voltar a ficar bom, perdoa ele. Bruce ficou calado e não disse mais nada. Você leu a carta? Bruce olhou para o lado onde estava a carta aberta e respondeu. Eu li um pouco. E agora você sabe que a Jane é sua. Minha irmã, pelo menos algo bom nessa história. Você falou com ela sobre isso? Não, eu gostaria de falar com ela. Ela e a duquesa estarão aqui à noite. Diga a ela que quero vê-la. Sim, seu pai. Você não entende Rony, eu não quero saber dele. Por culpa dele minha mãe sofreu e eu também. Fugi do orfanato sozinho sem saber o que aconteceu com minha mãe. Ela me maltratava, me batia e estava ruim da cabeça e tudo por culpa dele. Eu cresci sem um pai e não preciso de um agora. Rony não disse nada, ele se sentou do lado dele e segurou uma das mãos quando uma enfermeira entrou no quarto. Senhor, preciso que saia para eu aplicar mais soro e limpar os ferimentos do paciente. Sim, claro. Eu vou sair, mas depois eu Rony outro, disse sorrindo e saiu. Quando Rony deixou o quarto, ele encontra seu padrasto com sua mãe falando com a duquesa. O que vocês fazem aqui? A mãe do Rony abraçou o filho e seu padrasto olhou com uma cara nada agradável. Temos muito o que conversar, rapaz. Você e esse rapaz nos enganou e enganou o Duque. O padrasto ficou em choque com o que Rony disse, quase ameaçou de bater em Rony, mas Jane acabou aparecendo e o defendeu. O senhor não vai tocar um fio de cabelo dele, meu pai está naquele quarto muito ruim, exijo que se comporte. E mais fui eu que pedi para o Bruce e o Rony que se passasse por mim, o Rony não teve culpa. Mas que vergonha, como pode participar de algo assim, Rony? Agora como vou ficar diante do Duque, meu filho apaixonado por um homem, que vergonha. Não sou seu filho, eu só concordei com isso para salvar minha mãe da sua sujeira. Mas o Duque é um homem bom e esqueceu toda a dívida, é melhor o senhor ir embora daqui. Eu vou mesmo, senhora, eu peço 1000 desculpas pelo que ele fez, espero que seu marido fique bem. Não se preocupe, podemos conversar sobre isso depois, eu perdoo seu filho, ele só quis ajudar minha Jenny, eu fui culpada de tudo. Meu marido está tão debilitado que temo por ele não aguentar. Ele ainda não recebeu alta? Meu pai vai ficar mais uma semana, mas os médicos disse que ele está respondendo bem aos remédios. Mas pode ter uma recaída, ele não acordou e eu fico preocupada porque agora ele não tem mais o rim e a doença pode se agravar, eu tenho medo. Eu também fui culpada, mamãe. Enquanto Jenny chorava nos braços da mãe, o padrasto e a mãe de Rony estavam com ele. Quem fica próxima da porta ouvindo tudo é Bruce, pois ele pediu à enfermeira para sentar na cadeira de rodas e sair um pouco do quarto para tomar um ar. E foi quando ele observou o movimento lá fora. Os pais de Rony brigando e ele ouviu quando seu amado disse que o amava. Bruce ao ver a Jenny chorando pelo pai que poderia não aguentar, vendo o sofrimento dela, ele pressionou os lábios e disse, não chore, Jenny. Todos olharam para Bruce que manuseava a cadeira de rodas em direção a ela. Imediatamente Rony o ajudou, então Bruce parou diante dela e disse, não chore mais, minha irmã, vai ficar tudo bem. Jenny sorriu e abraçou Bruce. Você como está se sentindo? Estou me sentindo bem. Você nos deu um susto. Desculpe pela preocupação, mas você está radiante, Jenny, muito bela e está mais bonita que eu. Jenny se abaixou na altura de Bruce segurando sua mão e disse, temos muito o que conversar, não é, meu irmão? Jenny, você entra comigo? Jenny olhou para sua mãe e depois olha para Rony que sorri. Claro, Bruce. Assim os dois entraram no quarto do Duque. Bruce viu o homem que dormia na cama, só estava respirando com a ajuda de aparelhos, parecendo fraco, poderia morrer a qualquer momento. Jenny segurou o choro vendo o pai tão debilitado, mas tinha esperanças que ele ia sair dessa. Jenny deixou Bruce perto da cama do Duque e ela puxou a cadeira para perto do pai e se sentou. Olhando para Bruce, segurou sua mão. Vai ficar tudo bem, Bruce, papai é forte. Ah, você gostaria de falar alguma coisa? Bruce olhou para o Duque e depois para Jenny, o silêncio pairou sobre eles.
Mas Bruce estava emocionado e começou a chorar colocando a mão sobre o rosto cobrindo toda sua face. Ele chorou copiosamente e tremia. Jenny chorava com ele e abraçou o irmão. Depois de alguns minutos Bruce limpou as lágrimas e disse para Jenny: é difícil eu perdoar ele, por culpa dele minha mãe ficou louca. Eu não soube mais dela, e todos esses anos eu pensava neles o que tinha acontecido, sentia falta de um pai e uma mãe. Para eu não ficar maluco eu entrei na marinha para esquecer. Agora tudo isso aconteceu, conheci você, te ajudei em um plano e sem saber a vida me aproximou do meu pai. Disse com a voz embargada. Eu estou tão surpresa quanto você, Bruce, mas posso te dizer que nosso pai é um grande homem. Todos esses anos eu via ele quieto, preocupado quando estava sozinho. Ele sempre me mimou, mas eu não sabia o porquê, agora entendo. Depois ele me falou do projeto do restaurante para as crianças do orfanato. De alguma forma ele queria te encontrar, saber de você e olhava as crianças e não cobrava comida porque lembrava do filho que ele perdeu. Não vou julgá-lo em suas atitudes, o quanto ele enganou tanto a mim e minha mãe, mas só eu sei o quanto vi meu pai sofrendo em silêncio. Bruce olhou para o Duque e viu onde estava o curativo no lado esquerdo da barriga, pensou, ele me doou um dos rins. E ele pode não aguentar. Eu não sei o que dizer. Vou deixá-los a sós. Conversa com ele, Bruce, ele pode te escutar. Jenny se levantou e saiu deixando Bruce sozinho com o pai. Ele ficou olhando para o homem que dormia, mas notou que uma das mãos dava leves tremores. Parecia que ele estava mesmo ouvindo. Então Bruce se inclinou um pouco em direção ao Duque e disse: você pode até ter salvado minha vida, mas você fez minha mãe e eu sofrer. Ao dizer essas palavras, o Duque abriu os olhos e as lágrimas rolavam, olhando para Bruce, que ficou surpreso. O Duque tentou falar alguma coisa, mas não pôde devido aos tubos. Por favor, não se esforce, o senhor não está totalmente recuperado. O homem tentava se mexer de todas as maneiras, com o olhar suplicante ele levantou um dos braços em direção ao Bruce quando o mesmo segurou sua mão. O Duque respirava com dificuldade, estava alterado, parecia que ele queria falar. Em um gesto brusco ele removeu o tubo da boca e deu um suspiro forte olhando para Bruce e disse: me perde, ó filho. As máquinas começou a tocar, e de repente uma enfermeira entrou no quarto e viu os tubos fora do paciente. O que aconteceu aqui? Emergência. Jenny viu a agitação dentro do quarto do pai e olhou para Bruce, que estava assustado. O que aconteceu com ele, Bruce? Ele tirou os tubos e falou comigo, eu não. Por favor, saiam do quarto, o paciente está tendo um ataque cardíaco. A duquesa ouviu o que a enfermeira disse e começou a passar mal, não aguentando desmaiou nos braços de Rony. Senhora, meu Deus, ajudem aqui. Rony segurava a duquesa desmaiada no chão, e viu Bruce nervoso, ele queria ir até ele acalmá-lo, mas Jenny tirou Bruce do corredor e levou ele para o quarto. Depois de alguns minutos, Rony, eu ajudei um enfermeiro a levar a senhora duquesa em um quarto, ela tinha desmaiado e só precisava ficar calma. Mas meu coração estava aflito, eu queria ver o Bruce e deixei o enfermeiro cuidando da duquesa. Minha mãe e meu padrasto estavam no corredor acalmando Jenny. Passei por eles e parei na frente da porta onde Bruce estava, entrei e ele estava deitado na cama chorando. Oh, Bruce, como você é esta? Eu matei meu pai Rony, matei ele. Disse chorando. Abracei ele, eu nunca tinha visto o Bruce daquele jeito. Ele chorava como uma criança assustada. Calma, meu amor, você não fez nada, seu pai vai ficar bem. Você precisa se cuidar também, eu não quero te perder, Bruce, eu não suportaria. Afastei ele um pouco e enxuguei suas lágrimas, beijei-lhe a testa e depois os lábios delicadamente e ele me abraçou. Muito obrigada a você que ouviu até o final desse capítulo. Vejo vocês no próximo capítulo. Deixa o like e se inscreva.